caso, assim, falando do filhinho da mamãe, me surgiu uma dúvida, Gerson. Porque eu sei que no Brasil também tem muitas mães que criam os filhos sozinhas, por vários fatores. Ou Uhum. porque o marido faleceu, ou porque houve intriga, tem milhares de assuntos. No caso, uma mulher não tem a competência de trabalhar dentro dela tanto a energia feminina em equilíbrio com a energia masculina e ter a capacidade sozinha de conseguir passar tanto a firmeza quanto a sensibilidade para o filho. É uma pergunta que, quando eu olho na cartografia da consciência, eu não posso julgar essa relação, Uhum. tá? Então, eu não posso dizer que ela não tenha. O que eu posso dizer E acho é que que... talvez é o desafio dessas duas almas, essa relação, tá? Uhum. Esse é o desafio Obrigado. dessas duas almas. E aí eu preciso olhar de uma maneira sistêmica, muito mais ampla, transpessoal, né? E No quando eu caso, olho... Por favor. sim, desculpa. Não, no caso eu também iria dizer, existe o vice-versa. Pode ser que um homem, pode ser que a mulher tenha falecido, acontecido qualquer coisa, e o homem tem que assumir o papel de trabalhar essas duas energias dentro dele, porque eu acredito que todo ser humano, por exemplo, não é porque eu sou homem que eu não tenho uma energia feminina dentro de mim. Eu só tenho que achar o equilíbrio entre essas duas energias para ter Uhum. a capacidade de poder passar esse conhecimento dual, que é o que todo mundo tem dentro de si. Tá? Então vamos olhar na cartografia da consciência, né? Quando a gente fala da cartografia da consciência, ela vai ter três grandes estágios: do nascimento para frente, que é o biográfico, da concepção ao nascimento, que é o perinatal, e tem antes da concepção, que é o transpessoal. Antes da concepção, que é o transpessoal, falando da cartografia da consciência, nós vamos ter ali questões arquetípicas, que nós estamos falando agora a partir dessa perspectiva. Nós vamos falar do inconsciente individual, o inconsciente coletivo. Nós vamos falar do sistema familiar, vamos falar de vida passada. Vai estar tudo ali presente naquele bolo, né? Então, quando eu olho para essa relação dessa mãe e desse filho e digo essa mãe não dá conta, eu estou dando um rótulo. E isso eu não, quem sou eu para julgar isso? O que eu posso falar é do comportamento nessa situação que vai favorecer ou não para o desafio dessas duas almas. Qual é o desafio desse menino? É viver onde o pai não está presente. Esse é o desafio do menino. Qual é o desafio dessa mulher? É educar o filho sem ter um pai apoiando. Esse é o desafio, né? Então, quando eu olho para isso, como esse desafio que essas duas almas estão passando, e esse desafio desse pai é também ficar longe do seu filho, porque ele vai carregar uma culpa, consciente ou inconsciente, e nós vamos ver isso aí manifesto nas constelações, que muitas vezes o pai não se aproxima da mãe e do filho para não perturbar o filho, porque há uma questão da dificuldade de relacionamento e do pai e da mãe, né? Do casal, do homem e mulher, que não quer que o filho seja perturbado por ele, né? Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, como observador do fato, quais são os pontos que vão apoiar e que vão dificultar nessa jornada, né? Quando a mãe coloca o filho no lugar do pai, ela, ela entrou na dinâmica do filho e da mamãe, ela incorporou o arquétipo, né? Certo? E esse menino vai ter dificuldade nas suas relações com uma mulher lá na frente, certo? Porque ele quer ocupar o lugar do pai. Então ele entrou na sombra da criança de piano, que é o filhinho da mamãe, certo? Onde ele não acessa essa nutrição da mãe de uma maneira saudável, tá? Estamos juntos aqui? Outro ponto aqui. Quando a mãe fala mal do pai, desvaloriza o pai. Se desvaloriza o pai, desvaloriza o filho, porque desvaloriza o fruto desse pai, né? Nenhuma árvore forte vai dar fruto fraco. Agora, uma árvore fraca não vai dar fruto forte, certo? Então, se a mãe desvaloriza o pai para com o filho e transfere para o filho as dores dela com relação àquele masculino, ela está enfraquecendo o filho dela. Isso é uma relação de causa e efeito, tá? Que leva para o arquétipo. Então, nós não estamos falando da capacidade dessa mãe, nós estamos falando do comportamento dessa mãe, certo? E se essa mãe não deixa ele ter acesso a esse pai, e às vezes não dá, porque esse pai é louco, tá?
Não dá para deixar ele ter acesso a esse pai, porque o pai é louco, né? É melhor que o pai esteja longe, né? Por quê? Porque se estiver perto vai atrapalhar, entendeu? Então é bom que ele fique bem longe para ele não atrapalhar esse filho, porque se ele estiver perto, ele vai atrapalhar e vai conduzir o filho para um lugar que não é legal, né? Agora, isso não quer dizer de construir uma imagem negativa desse pai para com esse filho, porque aí ele começa a construir uma imagem negativa para com os homens. E a primeira referência masculina é o pai, né? Então aqui tem as coisas desse comportamento do feminino, né? Então, se coloca esse filho no lugar desse marido, e eu tenho vários casos, né, de que houveram essas transferências, né? E isso ocorre não só com o filho homem, porque muitas vezes a mulher se separa, tem uma filha mulher e coloca a filha no lugar do marido. Também ocorre. E essa menina se torna masculinizada, né? E vai ter uma dificuldade na relação masculina com também dela. Então, não importa que tanto o gênero, mas uma dinâmica da mesma fase, que é uma invalidação do masculino para com a prole, que castra a força do masculino presente em cada um, tá? Ah, por exemplo, eu tenho um caso que eu atendi de um pai que separou com 3 filhas. Enquanto ela não acessar essa mãe dentro dela de uma maneira saudável, essa mulher não se torna plena e empoderada. Então, quando nós estamos falando esse, essa desvalorização de um ou do outro, castra o potencial dos filhos, que é muito dessa questão aqui do complexo de Electra ou complexo edipiano, tá? Então, toda energia imatura quer ela apenas ser, não quer fazer o que é preciso fazer para assumir a realidade de uma mulher mortal. Então, os homens presos ao filhinho da mamãe, eles vão ter uma dificuldade de bancar uma relação. Os homens ainda presos, essa filhinha da mamãe, eles têm essa questão, né, de essa chama do autoerótico, né? Muitas vezes enormes coleções pornográficas, eles estão ainda presos nessa mãe arquetípica, né? E que tem uma dificuldade em assumir uma relação de verdade, né? Quando nós vamos para o polo passivo, que é o sonhador, né, que é o lado extremo do impulso